A duplicidade não resiste o sucesso e não resiste o fracasso. A duplicidade não resiste a bênção e não resiste a maldição. A pessoa é uma, de um jeito. Quando prosperou e teve alguma condição, ou prosperou no ministério, muda a pessoa. Diz, meu Deus, quem é essa pessoa? Ah, estava ali o tempo todo, mas tu preferiu ver a falsidade, gostar bonitinha. Passou no deserto, passou na prova, passou na ofensa, passou na ferida, espragueja todo mundo. Meu Deus, quem é essa pessoa? Estava o tempo todo ali, você que não quis ver. Paulo está dizendo assim, sejam de verdade, gente. Então, e deixa eu falar também para vocês aqui no caminho, pelo amor de Deus, sejam de verdade. De verdade. Mas pastor, se eu mostrar a minha verdade, ninguém vai gostar ou querer ficar perto de mim. Irmão, e o que importa? Cuida da tua vida. Vem, faz teu culto, serve ao Senhor, te relaciona com os irmãos. Porque se alguém não suportar a tua verdade, então não serve para a tua companhia. As relações de quem tu tem que fingir que é alguém, não é relação de verdade, não é amizade de verdade. De verdade é quando a pessoa te conhece, sabe quem tu é e fica contigo, te xinga quando tem que xingar, te chama atenção quando tem que chamar. Mas a gente vai desenvolvendo, vai crescendo, vai evoluindo. Porque a palavra diz que a vida do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Não é do dia para a noite, irmão, é um processo. Então não julga e não me julgue por quem eu sou hoje. E não julgue os outros por quem é hoje. Só tem que saber se está no processo. Se está no processo, irmão, é o tempo. Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e no seu forte poder. Amém. Eu ainda vou insistir mais um domingo no mesmo texto. Talvez mais um outro domingo, Deus sabe. Mas eu quero compartilhar com vocês, antes de falar a palavra, dizer para vocês da importância do momento que a gente está vivendo como igreja. O reino de Deus, assim como a vida de todos nós, assim como casamento, como vida, ele é uma sucessão de plantio. A gente vai plantando na vida, plantando, e um dia a gente colhe. Desde os meus 22 anos, que eu cuido de pessoas. A gente casou quando eu tinha feito 23 anos, a gente casou. E quando a gente casou, eu já era líder de jovens, junto com Ezequiel e Jussara, na Assembleia de Deus da Salomé. E desde lá, eu venho, Altair, cuidando de pessoas. Já fui pai de muita guria, que não tinham pais. Já briguei, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, só um parênteses, posso abrir? Não. Não me dá briga para mim, porque eu gosto. Amém, não? Eu gosto de guerra, irmão. Eu aprendi, a vida me ensinou a fazer guerra. Porque se eu não fizesse guerra, a vida já tinha acabado comigo. Se eu não fizesse guerra, eu não teria salvado a multidão de jovens e adolescentes que eu consegui salvar. Quando eu tinha 19 para 20 anos, eu perdi muitos amigos. 2002 foi um ano de muita morte em Alvorada. Muita morte de jovem. E ali então eu perdi um primo irmão que se criou comigo. Perdi muitos amigos e ali eu decidi que alguma coisa deveria ser feita. O diabo, meus amigos, ele entrava, como entra ainda,
dentro da igreja, pega os nossos filhos, leva para o mundo, bota na droga e no final ainda mata eles. E a gente fica soltando pombinha branca. O diabo acaba com a vida, acaba com o casamento, acaba com família. E a gente cantando a canção lá Canção da Esperança. Então ali eu decidi que alguma coisa precisava ser feita. Senão nós quem ensinar agora quando? Já nasceu por lá. Era a pessoa mais indicada? Lógico que não era, gente. Eu nunca fui a pessoa mais indicada. Eu nunca fui a pessoa com perfil. Só que eu decidi lutar uma guerra que ninguém queria lutar. Quem é que se importava com os adolescentes? Quem é que se importava com os jovens da igreja? Geralmente, irmão, adolescente e igreja é descartável, não oferta, não contribui, não serve em ministério. Adolescente, criança, não serve nada. Quem se importava com eles? Tinha uns que eu buscava umas 4 vezes, né, irmão? Umas 4 vezes, né? Viciava no videogame. Como gostava do videogame, né, irmão? Não vou falar teu nome, mas é mais conhecido como Tucamaia. É ou não é? Escuta bem, gente. Ninguém se importava. Então eu decidi lutar uma guerra que ninguém queria lutar. E aí, irmão, caí na guerra. E de lá para cá, deixa eu falar, eu gosto. Porque geralmente no final de uma guerra, seja lá o que for, irmão, a gente sai mais maduro, mais experiente, sabendo de mais coisas. A gente sai ganhando ou perdendo. A gente aprende quando ganha, aprende quando perde. Casamento de 18 anos só chega na maturidade depois de muita guerra, muita queda de braço. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Quer ver? Um lugar terrível é um lugar onde não se tem guerra. Onde não se tem guerra tem fingimento, irmão, porque é ser humano. Ser humano. Ser humano. Acordou atravessado, acabou. Já é o suficiente. Mas isso vai fazendo a gente crescer. Então, desde lá, eu venho lutando pela vida de pessoas. A gente acaba conhecendo um pouco sobre a vida. Sobre a vida. Então, eu preciso que vocês entendam que esse momento que a gente está vivendo agora, ele é um momento de colheita. Muitos aqui vão colher onde não plantaram. Não tem problema, irmão. Minha vida, junto com a Priscila, foi uma vida de plantação. Para que isso acontecesse, estivesse acontecendo hoje com a vida de todos vocês. Foi plantado, sacrificado, para que hoje a gente possa colher. Agora, não desvalorize a colheita porque você não plantou. Porque se você desvalorizar a colheita porque você não plantou, então você vai ter a experiência de passar pelo que nós passamos. E deixa eu falar para você, nem todo mundo sobrevive. Às vezes é mais fácil ouvir alguém que já passou e seguir do que ter as próprias experiências, porque o mundo é mau e quer acabar com a tua vida. E tu já deu as tuas caras querendo virar crente ou querendo frequentar a igreja. Então o mal já te botou um alvo nas costas. Ainda mais se você convida alguém para vir aqui. Convida? Se você convida alguém para vir aqui, se você fica fazendo convite no trabalho, se você fica orando pelas pessoas, se você botou o pé aqui das 5 às 8 da manhã, em pelo menos uma meia hora para orar, se você não podendo botar aqui, orou em casa das 5 às 8, pelo menos uma horinha, meia hora, então sinto muito para você, você já tem um X nas costas. Não tem mais como recuar. Agora é para frente. Você vai colher onde não plantou, para que você depois colha muito mais do que eu colhi,
do que a Priscila colheu, do que aqueles que plantaram colheram. Por isso eu preciso que vocês dêem atenção, porque essa palavra que está sendo pregada nesses domingos, ela não é fruto, irmãos, de uma leitura para falar uma palavra qualquer. Não é. Essa palavra é fruto de vida. É fruto de experiência. É fruto de muita busca, de muito sacrifício, até que se chegasse a esse entendimento que você recebe de graça. Essa palavra aqui, ela carrega dores. Não só essa, mas todo domingo. Ela carrega lágrimas, carrega sofrimento, carrega vitórias e derrotas, para que então se chegasse a esse entendimento que hoje você tem acesso. Anote, lembre, esqueceu? Vê a live, vê o culto, para que você pegue esse conhecimento e use ele em seu favor. As pessoas andam por aí, pagando por palestras, e aí assim quando paga, aí dá valor àquele conhecimento, porque vale muito mais hoje as habilidades que falsamente te garantem a aquisição ou acúmulo de algum tipo de conhecimento, do que as habilidades para o arroz com feijão da vida. Então tem muita gente com sucesso em áreas, mas sem ter um lugar para viver, um chão para pisar, porque não desenvolveu o básico da vida, que é onde você passa a maior parte do tempo. As pessoas não valorizam o colchão que dorme, a mesa que come, a casa que tem, as pessoas que estão nas suas horas de dor. As pessoas geralmente valorizam as outras coisas, mas que você hoje tem esse entendimento diferente. Bom, nós estamos falando que quando Paulo chega no final de Efésios, ele fala finalmente, irmãos. E o finalmente, Daniel, é surpreendente, porque finalmente quer dizer que já veio muita coisa antes. E o que veio antes, que eu quero destacar hoje, que Paulo deu no meio dos ensinamentos dele, do capítulo 1 até o capítulo 5, e aqui no início do 6, ele deu orientações para nós relacionadas à guerra da vida, a batalha do bem contra o mal. Ninguém, Júlio, está livre da batalha do bem contra o mal. Ninguém. Ninguém. A batalha do bem contra o mal está atacando crianças quando nascem. A batalha do bem contra o mal está destruindo famílias, está destruindo consciências. A batalha do bem contra o mal está roubando dinheiro dos hospitais. A batalha do bem contra o mal está o tempo todo frenética, causando dano. Ninguém está livre dela, você está nela. Quando a criança nasce, ela já está sujeita à grande batalha e à guerra da vida. Se você deixar uma criança apenas com a criação ali, Robson, na família, aquela criação sem muitos cuidados para fora, o que vai acontecer com essa criança se não tiver uma atenção redobrada hoje? O que ela vai ser? Porque o mundo é mau, está desejando destruir a tua casa e a tua família. Desde então que se entende isso, é importante saber que algumas dicas Paulo deu sobre essa batalha. Antes do finalmente, do se revestir das armaduras de Deus, do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, Paulo fala desde o início sobre portas que precisam ser fechadas. Ninguém vai para a guerra sem ter uma base. Ninguém vai para a guerra sem ter uniforme, sem ter logística, sem ter saúde. Ninguém vai para a guerra sem ter exército. Ninguém vai para a guerra sem ter companheiros. Ninguém vai para a guerra se não desenvolver relacionamento. Como é que você vai fazer uma guerra com quem? Se sozinho você não consegue
nem fazer às vezes uma coisa básica sozinho, vai para essa guerra como se não tiver desenvolvido relacionamentos sólidos e verdadeiros. Vai como para a guerra se você não sabe nem quem você é, que armas você tem. Vai para a guerra cheio de sofismas. Sabe o que é sofisma? Sofismas são falsas informações. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa muito madura. Eu sou uma pessoa experimentada. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa de Deus, eu leio a palavra. O diabo não vai atacar a minha consciência, a minha mente. Todas as vezes que eu ouço alguma coisa, eu dou atenção para o que o Senhor fala. É? Então pergunte para nós, nessas últimas semanas, os líderes do caminho aqui e alguns irmãos, como foi para você entender? É na mente. Ataca na mente. Deus fala, o diabo fala. Sua mente é o alvo. Sua mente é batalhada pela sua mente. O que o diabo, o que o Senhor está dizendo, o que Paulo está dizendo, é que você não pode ir para a guerra sem saber que voz que você ouve, quem você é, onde está o ego em você, hein? Onde está o ego? Onde está o eu? Se a palavra diz que até mesmo virá doutrinas de demônios, se o diabo é especialista em inverter as coisas, em manobrar os argumentos. Às vezes a gente pensa que está sozinho. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu preciso fazer uma coisa aqui hoje nesse culto. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo nesses últimos dias. Se você não está entendendo, não precisa entender, mas só acredita. Deus está movendo coisas poderosas entre nós. Alguns dias atrás Deus falou comigo, porque Ele fala sobre uma atitude que eu tinha que ter. Fiquei pensando assim, digo, não é Deus. Eu ia perder muito. Falei, não, isso aí não é Deus não, isso aí é meu coração bom. Fiquei frio. Nessa semana, o pastor Everson me ligou. Para quem não conhece o pastor Everson, ele é o pastor Everson, esposo da pastora Valeriane, que algum tempo atrás eram líderes do ministério de intercessão do culto de terça-feira. Através da vida deles, desse casal, e da Radassa, que canta ali, ó. Radassa é uma bênção cantando. Através da vida desse casal, muita gente foi abençoada. Muita gente. Eu lembro do dia que eu estava lá embaixo, na pandemia, e eu olhava o Instagram, eu estava brigando com a GNS aquela vez, que a internet estava caindo por causa da live, não podia ter culto. E eu estou fazendo aqui, olhando, e daqui a um pouco entra no Instagram, Everson Marques. Aquele nome destacou, né? É o nome de peso, né? Everson Marques. Everson Marques. Everson Marques. Falei para ele na live. Everson Marques. Yeah. Ele veio no culto. Era um pastor. Eu não sabia. Era um pastor. Vieram e serviram ao Senhor com total integridade. É um homem de Deus. É uma mulher de Deus. É uma família de Deus. Mas o diabo sempre tentou contra a vida deles. Sempre tentou parar eles. Porque o Everson é desse nosso jeito assim, né, irmão? Sem freio. E quem é sem freio é perigoso, porque daí o diabo fica com medo dele, tenta parar ele, né? E assim foi, até que um dia, faz que um ano, não faz um ano ainda, faz 10 meses, né? Que deu sinais, uns 10 meses, né? Então que a pastora Valeriane teve
um AVC oriundo de uma válvula que ela tem desde os quantos anos? Desde os 7 anos que ela tem uma válvula no coração. E aí aquela válvula criou um coágulozinho, o coágulozinho subiu para o cérebro, deu um AVC. Foi uma guerra tão pesada, meses no hospital de Viamão, meses e meses e meses. Conseguiu sair dali, foram para clínicas, chegou no clínicas, bateria de exames, descobriram uma veia que tinha que fazer um desvio na veia, né? Aí ela teve que fazer a cirurgia do coração, sabe aquela? Aquela que abre tudo, aquela. Iam trocar a válvula, não sabia se ia trocar, se não ia trocar. No fim não trocaram, limparam, tiraram ali a infecção. E aí descobriram também essa veia, tiveram que abrir a cabeça também. Então abriu a cabeça, abriu o peito. E lá estava eles. E lá estava ele. A Radassa, a Valeriane, tendo os cuidados dela e os dois lutando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, escuta bem. Quando vocês passarem por uma guerra e ficarem sozinhos, não reclama. Não reclama. Porque às vezes, quem mandou ninguém procurar você foi o Senhor. Porque tem coisas que Deus só consegue trabalhar com a gente, na solidão. Tem coisas, tem um lugar, para alguns de nós, que Deus só consegue acessar quando não sobra mais um farelo da gente. Para aqueles que estão aqui, que são cheios de si, aqueles que têm um pouquinho de não leva essa flor para casa, sabe não? Quando você discute com alguém, quando você briga com alguém, você falei para ela mesmo. Na frente de todo mundo, na mesa, eu disse para ela, na cara dela. Você é assim? Se você é desse jeito assim, e você veio para o Senhor, deixa eu dizer, corre para baixo. Mas voa para baixo. Escuta, voa para baixo. Porque se você não for para baixo sozinho, Ele te bota lá. Não sei da palavra do pastor. Irmão, me larga de mão. Vai cuidar da tua vida. Que enquanto tu fica o pastor, que não sei o que, o pastor, aí Deus está falando, Então vamos dar uma chegadinha aí? Vamos dar uma olhadinha bem? Aí Deus dá uma olhadinha em você. Aí você vai fazer o quê, irmão? Pastor. Cuidado. E eles estavam sozinhos, não que ele seja assim, mas alguma coisa tinha aí para mim. Ficou sozinho, irmão. E a gente tentava e não tinha. Pois bem, nessa guerra que a gente está enfrentando agora, pastor Everson foi voz profética na vida nossa aqui de muita gente. Muitas coisas que a gente ia enfrentar, ele tinha sonho, avisava antes, a gente preparava e vencia. Teve um líder especificamente, um líder, que foi machucado, ferido. O próprio Deus permitiu que ele fosse ferido. Às vezes alguém sai bravo comigo, foi ferido, irmão, né? Faz parte. Se Deus me direcionar a agir de alguma forma, eu vou agir. Porque eu não vou chegar no céu e Deus deixou de trabalhar o caráter de alguém. E ele olhar para mim e falou assim, bonito, né, Felipe? Ficou te poupando para ser o bom moço. Sabe o que eu queria fazer com essa pessoa? Eu queria fazer isso aqui, ó. Mas tu ficou te poupando, né? Porque não pode sair como o vilão da história. Irmão, não vou pagar esse boleto, irmão. Eu vou chegar diante de Deus e vou dar conta do bem e do mal que causei. Porque bater num filho com uma vara, não, é uma coisa boa. A verdade é que foi assim. Nessa guerra ele estava na vanguarda. Só que o diabo, nosso adversário, atacou a mente dele. Você acha que é fácil ficar sozinho? Segurar a família? E todo mundo avançando, glória a Deus, hein, ô Moisés?
Vamos lá. E todo mundo aqui, e faz culto, e vai para lá, e vai para cá, e tu vai vendo que tu está ficando para trás. Tu não consegue andar do mesmo jeito mais. Tu não consegue mais correr, tu corria antes. Aí ele me ligou um dia, dessa semana, triste. A gente ficou 1h30. E aquilo que Deus tinha me dito, pastor Everson, ele falou de novo enquanto eu falava contigo. Ele tem um Corsa. Ele vive exclusivamente hoje para a pastora Valeriane, exclusivamente, porque precisa. Faz tempo que eu vejo aquele Corsa dele batendo, tec, 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 motor. Digo, vai, sobrevivente, está na fé. Aí, quando nós estávamos no telefone, Deus falou de novo. Aí eu subi e falei com a Priscila, e disse, Priscila, o Senhor me falou tal coisa. O que tu acha? Ela disse, agora, faz agora. Então, eu vou arrumar, ajeitar direitinho ali o sandeiro, e aí depois tu pega para ti. Tá bom? Aquele carro ali. Não te preocupa mais com o carro não, tá? É meu carro, viu? Vou pegar o meu carro, hein, irmão? Hã? Aí, ó, o sandeiro tá bom, cara. E ele é o carrinho é bom, o sandeiro Stepway. Tá? Depois o Guedes vai me ajudar. Depois eu vou procurar alguns irmãos para ajudar, para terminar de ajustar alguma coisinha nele ali. E aí tem que esperar vir aí um outro para eu poder andar aí, porque aquele teu lá tu vai vender para fazer outra coisa. Amém, gente? Quero que vocês entendam uma coisa assim, ó. A gente tem que estar disposto a ouvir o Senhor e obedecer, seja lá o que for. Entendeu? Não vai se preocupar mais, o carro está quase quebrando, não vai ter mais preocupação, dá para trabalhar em alguma coisa ali, entrega, não? Dá para andar com ela para lá e para cá, entreguinha aqui, entreguinha ali, Mercado Livre. Ele é Valeriane, não? Os dois, bandeira do divino, olha o Everson para cá, olha para lá. Sempre, o carro tá bom, né, César? O carro tá bom, cara. Pneu novo, calçado. Amém? Olha aqui. Ou nós estamos de verdade ou não. Se você estiver preocupado com a sua perda, então você não conhece o seu Deus. Não conhece. Deus é quem cuida de tudo. Quando o Paulo vai falar sobre as guerras, sobre as armas, ele vai dizer que antes tem portas. Essas portas, elas precisam ser fechadas, porque se você não fechar essas portas, você não consegue ser abençoado e não consegue abençoar também. Vocês acham que Deus não estava ouvindo a oração dele? Vocês acham que ele, quando entrava e ligava o carro, batia o motor, ele dizia, Senhor, segura esse motor, Senhor, para não quebrar? Não é isso que tu orava, não? É isso aí. Quando ele ligava o carro, Senhor, segura esse carro, se quebrar, o que eu vou fazer, Senhor? Não. De onde eu vou tirar dinheiro para arrumar? Ele não falou nada comigo. Isso aí Deus está dizendo para ele, isso aí. Aí a gente, olha, tomara que venha um carro do céu de paraquedas, com anjos e querubins carregando. Não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Seria muito fácil se fosse assim. Eu falo aqui a vida inteira. O problema é que ninguém me escuta, irmão. Dá uma raiva. O reino de Deus, mas na horizontal, não é na vertical, não. É eu para você, você para o outro para o outro. Não é do céu para baixo, não. Muito cômodo, todo mundo orando. Ó, Senhor, abençoa o Everson. Abençoa o Everson. Abençoa o Everson, nada, abençoa você. O irmão do seu lado, pessoa próxima de você. É você que Deus quer usar para abençoar a pessoa do seu lado. Ah, pastor, mas aí, por exemplo, nesse caso aqui, tu está fazendo porque tu tem. Sabe quem arrumou o sandeiro agora? Foi o César que arrumou, não foi não? Vocês têm que entender, gente, que quando ouve a voz de Deus, obedece. Que adianta se armar se não tem as portas fechadas?
porta das emoções. Olha o que ele fala em Efésios 4:26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não deixa a ira prolongar. Não tem problema se irar faz parte. Ter ira faz parte. Não deixa a ira prolongar. Porque se você deixar a ira prolongar, você não vai ouvir Deus na hora certa. A ira, ela tem que ter um tempo limite. Ela vem e ela vai. Ela tem que ir. Se você guarda uma ira de um dia para o outro dia, você não tira mais ela. Se você guarda a ira, André, de um dia para o outro, agora você vai depender da outra pessoa, para que essa ira não vire uma raiz de amargura. Aí a sua vida está na mão dela. Sua vida fica na mão dele. Irou, deixa a ira de lado. Irou, sentiu, irou. Resolveu, não resolveu. Botou para fora, não conseguiu botar, não tem problema. Botou ou não botou para fora, deixa a ira para lá. Isso é uma porta. Pastor, eu quero as armas de Deus. Sem fechar a sua porta. Como é que eu consigo, pastor, fechar a porta da ira? Olha, tendo disciplina e entendimento e acreditando no que eu estou falando. Ou quer o quê? Que eu pegue na sua mão? Quer anjo? Quer anjo terapeuta? Que como é espiritual, chega na hora certa. Sem precisar marcar consulta, amém não? Senhor, me dá um anjo terapeuta, Senhor. Para que quando eu me irar, ele me dê um chacoalhão e eu não prolongue a ira. Não vai acontecer. Por que que não vai acontecer? Porque a base do evangelho, aliás, a base de tudo o que é poderoso é obediência. Não tem vida cristã sem obediência. Não tem evangelho sem obediência. Não tem reino de Deus sem obediência. E a obediência é justamente quando você obedece sem entender por que está obedecendo. Obediência é quando você não tem força para fazer o que eu estou dizendo, mas você dá um jeito de fazer. Não, eu não consigo tirar a ira. Eu não consigo segurar a ira e não deixar ela passar para o outro dia. Eu provo para você que você consegue um monte de coisa, até pior do que essa, por causa do seu interesse. Sabe por que você guarda a ira para o outro dia? Porque você quer, você gosta. Porque você ama. Porque você cultiva aquele ódio. Porque você tem prazer quando deseja o mal daquela pessoa. Porque a ira, quando leva para o outro dia, gera em você ódio pelo outro. Vira ressentimento pelo outro. Ódio e ressentimento vira feitiçaria no seu coração. E você fica desejando o mal da outra pessoa, sem saber que você está indo para o buraco. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Para os irmãos que infelizmente, por um motivo ou outro, deixaram essa igreja aqui, estão com o coração cheio de ódio e guardaram a raiva para o outro dia. Vocês estão caminhando para um buraco muito terrível. Sabe por quê, irmão? Porque a ira passou para o outro dia. Deixou a igreja achando que tinha feito justiça. E não fez. Agora, todas as vezes que alguma coisa ruim acontece nessa igreja, eles comemoram, desejam. Eles vão ver quem é o Felipe, irmão. O Felipe de ontem pode ter alcançado misericórdia. E Deus pode ter feito algo novo. O Deus que muda o bandido, muda o Felipe. O problema é que agora você pode estar odiando
alguém que Deus ama. Para muitos que saíram daqui magoados, eu já liguei pedindo perdão. Se é falta da minha atitude, não tem problema nenhum. Se você sabe alguém que saiu daqui ferido comigo, me dá o nome e o WhatsApp, que amanhã eu mando pedindo perdão. Vamos salvar os nossos irmãos. São irmãos. São irmãos. Ei! São irmãos. Se feriram. Fecha a porta, não se ira. E se irar, não guarda para outro dia. Não guarda. Segunda porta, a atmosfera da boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Palavra torpe aqui, irmão, é palavra podre, deteriorada, não é palavrão. Palavra torpe não é palavrão, irmão. Palavra torpe é palavra ruim, palavra que faz mal, palavra adoecida. Tem pessoas falando palavras santas da boca para fora, mas a intenção da palavra é adoecida. Palavra adoecida gera doença, mesmo sendo aparentemente santa. Cuidado com o que você fala. Não fale palavra torpe, muito pelo contrário. Fale palavras que gerem edificação, que sirvam para edificação. Eu vou acelerar. Terceira porta. Por isso, deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios 4:25. É a duplicidade, é a porta que tem que ser fechada. Infelizmente, algumas pessoas, Fabiano, elas têm uma vida pública e uma vida escondida. Tem um personagem espiritual e uma pessoa secreta. Eu sempre disse aqui nessa igreja, e eu digo para vocês mais uma vez, é melhor a feiura da verdade do que a beleza da falsidade. Tem muito crente belo, pastora Carla. Tem muito crente bonito, belo, o jeito que canta, o jeito que serve, o jeito que lidera, o jeito que prega, o jeito que conduz, o jeito que se relaciona. Está cheio de crente bonito. A gente olha e diz, poxa, é um homem de Deus. Olha que lindo, é uma mulher de Deus. Mas é falso. Não é de verdade. E nós olhamos às vezes para as pessoas, Ângela, e a gente diz assim, olha só, como é que pode ser crente desse jeito? Se for de verdade, é melhor daquele jeito do que do outro. Sabe por que a gente gosta de crente bonitinho? Sabe por que nós não queremos que as pessoas mostrem as suas feiuras? Porque nós não queremos ser entendidos ou conhecidos como crentes da mesma igreja do fulano. Tu é da igreja do fulano? Não, eu só visito lá. É que ele faz umas coisas meio assim. Tu é da crente da fulana? Tu é da igreja da fulana? Sim, glória a Deus, sim, eu sou. É, essa igreja que é uma bênção, né? De ser da mesma igreja da pessoa que é meio assim. Mas deixa eu te falar, se for verdade, é muito melhor aquela que ainda não se enquadrou do que aquele que já está direitinho, bonitinho. O que Paulo está dizendo? Saiam da duplicidade. A duplicidade não é sustentável. Vem a guerra e eu quero ver. A duplicidade não resiste duas coisas, David. A duplicidade não resiste o sucesso e não resiste o fracasso. A duplicidade
não resiste à bênção e não resiste à maldição. A pessoa é uma, de um jeito. Quando prosperou e teve alguma condição, ou prosperou no ministério, muda a pessoa. Diz, meu Deus, quem é essa pessoa? Ah, estava ali o tempo todo, mas tu preferiu ver a falsidade, gostar, bonitinha. Passou no deserto, passou na prova, passou na ofensa, passou na ferida, espragueja todo mundo. Meu Deus, quem é essa pessoa? Estava o tempo todo ali, você que não quis ver. Paulo está dizendo assim, sejam de verdade, gente. Então, e deixa eu falar também para vocês aqui no caminho, pelo amor de Deus, sejam de verdade. De verdade. Mas pastor, se eu mostrar a minha verdade, ninguém vai gostar ou querer ficar perto de mim. Irmão, e o que importa? Cuida da tua vida. Vem, faz teu culto, serve ao Senhor, te relaciona com os irmãos. Porque se alguém não suportar a tua verdade, então não serve para a tua companhia. As relações de quem tu tem que fingir que é alguém, não é relação de verdade, não é amizade de verdade. De verdade é quando a pessoa te conhece, sabe quem tu é e fica contigo, te xinga quando tem que xingar, te chama atenção quando tem que chamar. Mas a gente vai desenvolvendo, vai crescendo, vai evoluindo. Porque a palavra diz que a vida do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Não é do dia para a noite, irmão, é um processo. Então não julga e não me julgue por quem eu sou hoje. E não julgue os outros por quem é hoje. Só tem que saber se está no processo. Se está no processo, irmão, é o tempo. Aqui, ó, essa irmã aqui, ó. Chegou aqui, orava, pedia, Senhor, quando meu esposo. Esse homem, Deus, eu nunca vi um homem tão orado nessa igreja aqui, igual esse homem aqui, ó. É, não é? Ora pelo meu esposo, eu estou sozinho, mas ele vem vir comigo. Um dia eu quero ele do meu lado. Lá na porta, dando tchau. Ah, mas um dia... Aí, tá aí o cara aí, ó. Tá pronto, chegou, irmão. Acabou, tá aí, ó. Acabou. Acabou. Deus mandou fazer o conexão, o ministério de vôlei e futebol. Fácil, irmão, bocha, truco. Ah, o pastor não sei o que dessa igreja é louco. Ah, prazer, novidade. Você tem que entender, irmão, que o que Deus mandar fazer, eu vou fazer. Sendo aceitável ou não. Se é para escandalizar, vamos escandalizar com os dois pés, irmão. A pergunta é, e o fruto? E o fruto? Eu orei aqui essa manhã, um dia, pedindo para Deus, Deus, se tu for escandalizar, não deixa eu ficar puxando para trás. Me destrava. Me desbloqueia. Não. Então deixa eu falar para você, irmão. Estou desbloqueado. Inseguro, é pirata, é paraguaio, chinês, já é uruguaio. O que vier funciona. Entendeu? Porque se eu fosse olhar para a opinião nesse sentido, não teria feito conexão. Se eu não estaria aqui com a gente, que começou a andar com a gente aqui, jogando vôlei. Vôlei, né? Isso aí. Lá, né? Antes, agora está aqui. Então, seja de verdade. De verdade, não inventa, não tenta passar alguma imagem boa, porque Deus odeia. É interessante, né, Jefferson? É interessante. Porque aquilo que para nós é aceitável, para Deus não é. Não, pastor, mas a pessoa, ela está evoluindo. Está evoluindo ou está fingindo? Está evoluindo ou está fingindo? Porque se ela está fingindo, Deus olha odiando ela. Sabe aquela pessoa que você não suporta? Que você acha que não é um bom crente? Que dá mau testemunho? Se essa pessoa está de verdade lutando e querendo realmente, intimamente ser melhor, Deus ama ela. Agora, se a pessoa fica manobrando para parecer uma boa crente, um bom crente, mas é tudo fingimento, Deus tem misericórdia, que nada, lá faz com prazer lá fora. Porta. Lá
Efésios 4:31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. A amargura, essa amargura que é a ira depois, a tristeza do segundo dia, ela geralmente é silenciosa. A pessoa continua servindo, continua vivendo, ela continua cantando, mas ela começa a perder a leveza, ela começa a perder a pureza, ela começa a perder a sensibilidade, ela começa a perder a alegria. O Espírito Santo está movendo tudo na igreja, mas ela não consegue perceber nada, já foi levado por outras coisas. Excessos, estou encerrando, excessos de impureza. Vou pular aqui, vou seguindo. Portanto, no outro tempo, 5:8, eres trevas, agora vocês são luz no Senhor. A escuridão que normaliza na vida das pessoas. Paulo avisa, não torne normal aquilo que não é bom. Eu vou encerrar, gente. Tem outras 3 portas. Depois eu falo, outro dia eu falo. Deixa eu falar sobre isso aqui. Não normalize a falta de oração. Não é normal. Você não ora? Você não tem o hábito de orar? Você não tem o costume de falar com Deus? Não é normal. Tem problema. Você não tem o costume de ler a Bíblia. Você não tem o costume de ouvir Deus. Não é normal. Porque trevas que ele está falando aqui não é coisas ruins. Trevas é falta de visão. Trevas que ele está falando aqui não são coisas terríveis. É simplesmente não enxergar. Trevas é alguém dizer para você, cuidado com isso. E você nem liga. Porque as trevas não são só para as vistas, são para os ouvidos também. Então alguém está falando e você não escuta. Então eu estou pregando aqui e você simplesmente não ouve. Você vai para casa e você não sabe o que eu falei. Você não lembra o que foi pregado. Você não sabe, você não escuta, você não vê. Você vive em absoluta treva. Não normalize uma vida sem ver e sem ouvir. Porque se você não sabe, o Espírito Santo está todos os dias com a gente. Todos os dias. Se você não sabe, os anjos do Senhor, como foi dito domingo passado, são normais na vida da igreja. Eles andam com a gente, eles convivem com a gente. Eles são enviados dos céus para proteger, para enviar mensagens. Está na palavra. Se você não sabe, o Espírito do Senhor fala o tempo todo ao nosso ouvido. O tempo todo. Então, se você não escuta, você está em trevas. Se você não vê, você está em trevas. Então agora, não normalize viver sem enxergar e sem ouvir. Vamos ficar em pé. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo viveu. Diante dele prostrem-se todos, cante aleluia, Cristo viveu. Eu quero orar. Nós estamos em guerra. Sua vida está em guerra. E hoje, o Senhor quer fechar as portas da sua vida. Porque depois de portas fechadas, Ele vai te equipar. E depois de te equipar, ninguém te segura. Ninguém te para. Está cheio, a palavra de Deus está cheia de coisas para você usar, para o seu bem e para o bem dos seus irmãos. A palavra de Deus diz coisas que a gente não crê mais. Por exemplo, em meu nome
expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. E os sinais seguirão aos que crerem. Amém ou não amém? Você crê? Cadê os sinais? Das duas uma? Ou não é verdade, ou você precisa crer um pouco mais. Porque os sinais vão seguir aqueles que crerem. Aleluia. Não é opcional. Creu, tem sinal. Creu, tem sinais. É automático. Creu, sinais acontecem. O que essa palavra faz com você quando você descobre que realmente os sinais estão faltando? Faz essa palavra o que com você? Acende um alerta ou você fica em paz? Deixa eu falar, não existe paz. Se você está parado, você está perdendo território. O diabo está ocupando sua mente de alguma forma. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. São portas abertas. O Senhor está preparando você. Mantenha os olhos fechados. Isso, acalme a inquietação do seu coração. Respire fundo. Agora é um momento de guerra que o diabo vai tentar tirar você desse lugar. Vai levar sua mente para longe, vai acelerar sua mente, vai te dar ansiedade. Respira fundo. Se acalme e aguarde o que o Senhor vai fazer. Você vai começar a perceber que vozes que você ouvia eram vozes falando nas suas portas. Na porta da ira que passou para o outro dia. Na porta da mágoa aberta. Na porta da frustração. Você vai perceber que vozes que você ouvia eram em portas que eu poderia passar 10 dias falando sobre portas que se abrem na vida das pessoas, na mente. Na sua mente. Espírito de Deus. Algumas pessoas já estão vendo as suas portas abertas.
moletom da Adidas aqui, ó. Ele. Chama ele aí. Vem aqui. Vem cá. Isso, tu mesmo. Vem cá. Tá acompanhado? Tua esposa não? Vem junto. Faz muito tempo que o Senhor te chama. O Senhor te chama. Tu te sente chamado para a igreja. Aí tu vai na igreja, e aí tu tenta, mas aí tu não fica, aí tu vai, mas volta mesmo tá aqui em alguma igreja. Não. O que tu não sabe é que esse chamado, ele é desde a tua infância, é antes de tu nascer. E quem te chama é o Senhor. E o que te impedia de avançar era uma porta aberta. Algumas. Feche teus olhos. O homem de Deus, Moisés. Como um fogo que queima as impurezas, como um fogo que queima todo mal, é desfeito. Toda maldição é anulada. Levante a sua mão. Levante as mãos, levante as mãos. Levante as mãos. Os teus. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos em adoração ao Senhor. Você precisa entender que há uma majestade. Ele está sentado no trono. Ele é real, justo, fiel e verdadeiro. A palavra diz que a orla das suas vestes, ela enche a terra. O Tom começou esse culto dizendo que toda a terra está cheia da sua glória. E está. Meu Deus. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Cadê a Babi? Vem cá, Babi. Vem cá. Leva-nos, Brian, em tuas mãos, sobre as portas da cidade. Quem pode ver? A nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Oh, 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 oh. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. O céu começa a se abrir. Toda a terra se
que você dê atenção com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Preste atenção nessa palavra. O céu começa a se abrir, toda a terra. Alguém já está vendo o céu abrir? Cristo, Rei dos Reis. Tem alguém vendo o céu se abrir? O céu começa a se abrir, Toda a terra se dobrou a ti. oh, Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Todos os líderes do caminho, levante as suas mãos. Feche os olhos. Onde houver um líder do caminho, levante as suas mãos. Feche os olhos. Onde houver um líder do caminho, a presença do Senhor vai começar a tocar vocês agora aí, de uma forma poderosa. Os anjos do Senhor trazem brasas vivas do altar agora. 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 Armas, munição, autoridade, graça, cura. Isso. Isso. Oh, 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 oh. Tu és santo. Santo é o Senhor. Tu és santo. Santo é o Senhor. Bárbara. Bárbara. Em dias de profunda angústia, tu teve a impressão de ouvir alguém chamar o teu nome. Assim te diz, Bárbara, o teu Deus. Tu ainda não entendeu quais são os meus planos a teu respeito. Tu ainda não percebeu, mas agora tu vai ver. O Senhor retrocede na tua vida dia após dia, fase após fase, e mostra para ti a presença dele contigo. Dias de livramento, dias de choro e profunda angústia. Eu cuidei de colocar pessoas do teu lado, de colocar pessoas perto de ti. Eu cuidei de cada detalhe que tu pediu eu fiz, diz o Senhor. Cada centímetro, cada detalhe. Só que a tua vida é minha. Tu não tem vida própria. Tu não tem vida tua. Cada célula do teu corpo me pertence, diz o Senhor. A missão ainda não aconteceu. Há algo vindo sobre a tua vida por estes dias. Cadê a carioca? Abraça ela aqui, ora com ela. David aqui, com esse casal em nome de Jesus.
Eu quero que venha à frente, eu vou orar por todos que quiserem oração. Se você quiser, vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Onde é que está aqui, pastor Everson? Tom, sobe aqui. Everson, Tom, vem. De Bruno, quem mais? Keila. Sobe aqui. Vocês vão orar e eu vou orar por quem estiver aqui embaixo. Escuta. Escuta. Avisa todo mundo, avisa. Deus está fazendo algo novo. Fecha as portas. Fecha as portas. Porque o Senhor fará maravilhas no meio de nós. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei do Rio, nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Dê liberdade pro Espírito Santo, Shurikanda, Aribalá, Shurikanda. Dê liberdade pro Espírito. Santo, Eu sou Deus. Santo Ei! é o Senhor. E estou nessa casa, Shurikanda, Aribalá, Shurikanda, Aribalá, Shurikanda. Oh, eu sou Deus. Estou curando a tua alma, Shurikanda, Aribalá, Shurikanda, Aribalá, Shurikanda. Ei, eu sou Deus. E te visito na tua infância agora, Shurikanda, Aribalá, Shurikanda, Aribalá, Shurikanda. Eu sou Deus. E te visito na tua adolescência agora, Shurikanda, Aribalá, Shurikanda, Aribalá, Shurikanda. Eu sou Deus. E te mostro os sonhos, Shurikanda, Aribalá, Shurikanda, Aribalá, Shurikanda. Eu sou Deus. E reafirmo propósitos na tua vida, Shurikanda, Aribalá, Shurikanda, Aribalá. Shurikanda, Aribalá, Shurikanda, Aribalá. Eu sou Deus. O Deus que passeia no meio dessa igreja. Dê liberdade. Eu sou Deus. E passeio no meio dessa igreja. Shurikanda, Aribalá, Shurikanda, Aribalá. Eu sou Deus. E falo com profecias no meio do meu povo. Shurikanda, Aribalá, Shurikanda, Aribalá. Então dê liberdade. Dê liberdade aí no teu lugar, irmão. Dê liberdade. Dê liberdade que a porção do céu está sendo derramada sobre este lugar. Dê liberdade. O Espírito de Deus está neste lugar. Seja renovado com dons de línguas agora. Seja renovado com dons de línguas. Dons de línguas. Shurikanda, Aribalá, Shurikanda. Profecia. Dons de línguas. Dons de línguas. Batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Shurikanda, Aribalá, Shurikanda, Aribalá, Shurikanda. Shurikanda, Aribalá, Shurikanda, Aribalá. Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Sim, Deus. Sim, Senhor. Feche os seus olhos.
Permaneça de olhos fechados. A presença do Senhor está aqui. Você não vai sair daqui o mesmo. O Senhor toca na sua mente agora, em nome de Jesus. Toda prisão na mente agora, toda mente seja liberta agora. Todos os ouvidos tampados sejam destampados agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo livre a sua mente agora. Você vai sentir o toque do Senhor agora. A presença do Espírito Santo agora. Tocando você como ninguém nunca tocou. Na sua alma, no íntimo do seu ser. Lá onde só você conhece, lá onde ninguém conhece, lá o Espírito vai tocar agora. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca agora nessa mente cativa, nessa alma abatida, nessa vida aprisionada, acorrentada, nessa vida em trevas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca agora. O Senhor te enxerga agora. O Senhor enxerga essa dor. O Senhor enxerga essa coisa que você não consegue soltar. Essa prisão que não sai. Essa coisa que foi gravada na sua mente. Essa maldição que foi declarada sobre a sua vida é quebrada e anulada agora. No poder do Espírito. Senhor, Espírito Santo, passeia aqui. Tu tens liberdade. Diabo, solta agora a mente dessa pessoa. Satanás, solta agora. Solta agora a mente dessa pessoa. Em nome de Jesus. Que tudo que foi declarado sobre a vida, Senhor, dessa pessoa agora, Pai. Que toda maldição proferida seja anulada agora no poder do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus. Cura nesse lugar. Cura, Senhor. Cura essa alma. Essa alma amargurada. Essa alma cheia de feridas, de ódio, de raiva, de ganância, de orgulho, Pai. Quebra agora, Senhor. Que a presença do Senhor traga verdade. Traga verdade sobre esta pessoa. Traga verdade sobre a tua igreja. Chega de andar em círculos, chega de voltar para o mesmo lugar. Chega de viver uma vida medíocre, mediana. Sem respostas. Sem verdade. Chega de andar no raso. Em nome de Jesus, Pai. Que o poder do Teu Espírito Santo traga clareza de propósito sobre a Tua igreja. Traga vida verdadeira. Traga vida verdadeira. Vida verdadeira. Destino, propósito. Em nome de Jesus. Arrebenta as correntes da maldade. Em nome de Jesus. Livre. Livre. Seja livre.
Seja inteiro para o Senhor. Abandone o passado. Abandone o que ficou, o que te aprisionou, o que te prendeu. Seja curado hoje. Seja livre hoje. Vida verdadeira na presença do Senhor. Vida inteira na presença do Senhor. Paz de espírito. Paz que você não encontra em lugar nenhum. Você vai encontrar agora. A partir de hoje você vai encontrar a paz. A paz que excede o entendimento. A paz no meio das guerras, no meio das lutas, das dificuldades. A paz do Senhor virá sobre ti. A paz que ninguém vai conseguir explicar. As pessoas vão ver na sua vida. As pessoas vão ver na sua vida. O Senhor te dá clareza hoje de propósito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em concordância com tudo que foi orado aqui, enquanto o Bruno orava, o Senhor me direcionava a eu orar por pessoas e corações que foram machucados, feridas que estão abertas ainda, palavras que foram ditas que ficou mágoas no coração que precisam ser curadas. O Senhor me mostrava corações machucados, corações feridos, até mesmo por outros lugares, pessoas que vocês confiavam, pessoas que vocês acreditavam, palavras que foram ditas sobre a sua vida, até mesmo por pais que amaldiçoaram a sua vida, dizendo que você não seria nada. Nesta noite, em nome de Jesus, eu quero declarar aqui nesta noite a cura sobre a vida de todos aqueles que estão com o seu coração sangrando, mesmo ouvindo a palavra, mesmo sentindo a presença de Deus aqui neste lugar, mas existe uma ferida que te impede de prosseguir, de avançar. E o Senhor nesta noite está vindo com um bálsamo, trazendo cura sobre essa ferida em seu coração. Em nome de Jesus, eu oro nesta noite para que o Senhor venha curar os corações feridos que estão magoados, tristes, que não conseguem avançar. Muitas pessoas vêm aqui, ouvem a palavra, sente a presença de Deus, mas quando chega e coloca o pé dentro de casa, aquele sentimento ruim começa a tomar conta do coração, e está sempre sentindo que está sempre mendigando algo do Senhor, sempre mendigando, sempre mendigando, sempre mendigando. Deus, em nome de Jesus, todo pensamento, Senhor, de mediocridade, Senhor, toda ferida no coração, Senhor, em nome de Jesus, seja curada nesta noite, através do Teu poder, através da Tua palavra, Senhor, que foi ministrada aqui nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem tocando onde nós não conseguimos tocar. Toca nas feridas, Senhor, que nós não conseguimos enxergar. Toca na alma, no coração, no Espírito, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero repreender nesta noite todo o mal, espírito maligno que tem tomado as mentes da pessoa, espírito de suicídio, espírito da morte, espírito da depressão, que tem levado pessoas a ser depressivas, em nome de Jesus. Agora, vem tocando, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos libertação, nós declaramos cura aqui neste lugar, nessa noite. Espírito Santo de Deus, toca no profundo do coração, aonde nós não conseguimos tocar. Espírito Santo de Deus, traz para fora, Senhor, tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que tem feito, Senhor, os pensamentos na mente, as vozes na mente, em nome de Jesus, venham ser cessadas nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem tocando, Senhor, vem manifestando o Teu poder,
Manifesta da tua glória, Senhor, aqui neste lugar, trazendo redenção, trazendo vida, tirando da escuridão, Senhor, aquele que se encontra na escuridão, venha para a luz nesta noite através do poder da tua palavra. Em nome de Jesus, nós declaramos cura, vida, nós declaramos vida, nós declaramos libertação, nós declaramos o teu poder, a tua glória seja manifesta aqui nesta noite. E desde já te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. O teu reino vem e faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Nós te desejamos aqui. O teu reino vem e faz teu querer. Faz o teu querer nesse lugar, Jesus. Inunda a terra. Oh! Espírito de Deus, vem sobre Vem nós, te Vem sobre nós. teu reino vem e faz teu querer, inunda a terra, clama, Te desejamos aqui. a terra Nós clamamos aqui nesse lugar pela tua presença. chama, e mais uma Oh, aleluia! vez Será que você pode erguer a sua voz e clamar ao Senhor? o céu descer. Diga! A terra clama, a terra chama, 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 e mais uma vez. queremos ver Mais uma vez, Jesus. o céu descer. Sim, Deus. Oh! Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Aleluia. Não somos uma igreja de pessoas perfeitas. Somos uma família, com virtudes e defeitos. Mas como toda família, vivemos com muito amor. Somos aqueles que caminham nos passos de Jesus. E assim como Ele, manifestamos vida, alegria, paz, cura e esperança. Somos o caminho, um lugar de recomeço.